Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de matemática e como é sempre bom lembrar, eu tenho aqui aquelas dicas de estudos para vocês. Bora lá? Materiais sempre em mãos e sempre perto para facilitar e tornar as atividades mais ágeis, tá certo? Busque aí um lugar tranquilo para realizar as tarefas, longe de ruídos e de qualquer outra coisa que possa aí atrapalhar a sua concentração. Não esqueça que é bom sempre estabelecer um horário adequado e fazer as atividades sempre nesse mesmo horário. Assim você mantém uma rotina, que isso é muito importante para você. Peça sempre a ajuda de um adulto e, quando necessitar, busque auxílio do seu professor através dos meios de comunicação que a sua escola tem disponibilizado aí para você. Nunca se esqueça que as suas atividades elas devem estar sempre identificadas com seu nome e com a data de realização marcadinha lá. Tá certo? Nós vamos falar agora, sabe com quem? Com o nosso mascote, o Bertioguinha. Fala aí, Bertioguinha, tudo bem com você? A galera tá ansiosa para saber o que você tem para falar hoje. Preparados para a aula de hoje? Eu estou muito ansioso, hein? Valeu, amiguinho! Agora que já ouvimos as dicas e já falamos com o nosso amiguinho, nós vamos ao que interessa. Na aula anterior, nós vimos o uso dos números no nosso dia a dia. Falamos sobre a função deles. Falamos que os números servem para contar, medir, ordenar. Nós vimos que os números podem ser usados na forma de código, entre tantas outras maneiras, e que tudo à nossa volta respira matemática. Hoje nós vamos continuar com esses números que fazem parte do nosso cotidiano e vamos falar especificamente de uma função deles. Uma parte muito importante da matemática, pois vivemos em função delas, são as horas. Isso mesmo, as horas. Quando usamos os números com a função de medir o tempo, uma dessas medidas é a hora. Existe um objeto cuja invenção é bem antiga e que serve para medir as horas. Tem vários formatos e a sua origem de fato é desconhecida. Sabe de quem eu estou falando? Isso mesmo, eu estou falando do relógio. Os relógios de ponteiros são compostos por dois principais ponteiros de tamanhos diferentes. Um que marca as horas, que é o menor, e outro que marca os minutos, que no caso é o ponteiro maior. Alguns relógios aí apresentam outros ponteiros, tá? Mas os principais são esses dois. Se observarmos um relógio de ponteiros, a primeira coisa que podemos observar é que ele é numerado de 1 até 12. Isso significa que quando o ponteiro pequeno, aquele que eu disse que marca as horas, dá uma volta completa no relógio, ele levará 12 horas, ou seja, a metade de um dia, pois o dia tem 24 horas. Por isso o ponteiro pequeno vai levar 24 horas para dar 2 voltas completas no relógio, ou seja, um dia. Tá? Já o ponteiro maior demora 60 minutos para dar uma volta completa no relógio. Isso significa que uma hora tem 60 minutos. Vamos lembrar? Eu vou repetir bem devagar. O dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos. E por fim, cada minuto tem 60 segundos. Os segundos são mais rápidos que os minutos, não se esqueça, tá certo? É sempre importante perceber que quando o ponteiro maior apontar para o número 12, o relógio estará sempre marcando a hora exata. E a partir do 12 se recomeçam os minutos. Entre um número e outro no relógio, sempre teremos 5 minutos. Por exemplo, entre o número 1 e o número 2, nós temos 5 minutos de diferença. E é dessa maneira que nós lemos as horas no relógio. Podemos dizer grosseiramente que as horas são contadas de uma em uma, e os minutos de 5 em 5, tá? Por exemplo, nesse reloginho aí da tela, está marcando 3 horas. O ponteiro pequeno está no 3,
e o ponteiro grande está no 12, assim, ó. Se o ponteiro grande andar até o número 1, serão 3 horas e 5 minutos, pois do 12 até o 1, o ponteiro andou 5 minutos. Acompanhe aí a leitura de alguns relógios diferentes que eu vou colocar para você. Esse reloginho aqui, ó, está marcando 1 hora exata. O ponteiro maior aponta para o 12 e o menor aponta para o 1. 1 hora exata. Já esse relógio, notem que o ponteiro maior aponta para o 12 e o menor para o 2. Então significa que ele está marcando 2 horas, 2 horas exatas. Agora dá uma olhada com atenção a esse relógio aqui. Observe que o ponteiro menor está apontando para o 5 e o ponteiro maior para o número 1. Nesse caso, nós dizemos que são 5 horas e 5 minutos. Parece ser complicado, mas não é não, tá? Quer ver só como o nosso amiguinho sabe? Por que nós falamos 5 minutos quando o ponteiro grande está apontando para o 1, Betioguinha? Você sabe nos explicar? Haha, adoro responder. Quando o ponteiro chega no número 1, passaram 5 minutos, da hora exata. Quando chega no 2, passaram 10 minutos. Quando chega no 3, passaram 15 minutos. E assim por diante. É por isso. Muito bom, Betioguinha, é isso mesmo. Estão vendo aí, ó, nesse reloginho ao lado? Observe com atenção os risquinhos entre um número e outro. Eu vou aumentar aí para vocês. Eles são exatamente os minutos que eu havia dito lá no comecinho. Viu só? É só observar aí no relógio os risquinhos. Então, se observarmos bem, podemos perceber que entre um número e o outro existem esses risquinhos. E que cada risquinho equivale a 1 minuto. Por isso que quando o ponteiro chega no 1, passaram 5 risquinhos. Logo, passaram 5 minutos. Dessa forma, quando o ponteiro grande passa por cima dos números, contamos de 5 em 5. Então a contagem do ponteiro grande fica assim. Esses números que estão ao lado de fora do relógio representam a quantidade de risquinhos, ou seja, os minutos que já passaram e servem para determinar quantos minutos o ponteiro grande está marcando. Então, neste caso, vamos por partes. O ponteiro pequeno está no 4, logo são 4 horas. E o ponteiro grande está no 8, mas lemos 40. Assim, esse relógio está marcando 4 horas e 40 minutos. Agora, durante um dia inteiro, o ponteiro pequeno ele dá 2 voltas completas no relógio. Assim, nós contamos a segunda vez diferente da primeira. Na segunda volta do ponteiro pequeno, nós continuamos a contagem a partir do 12. Observem aí no relógio. Na primeira vez que o ponteiro pequeno está dando a volta, nós contamos normalmente 1 hora, 2 horas, 3 horas e assim por diante. Mas, quando é a segunda volta, aí nós contamos 13 horas, 14 horas, 15 horas e assim por diante até chegar nas 24 horas. E aí começa tudo outra vez. No exemplo aí, como o ponteiro já está na segunda volta, nós dizemos que está marcando 18 horas. Tá certo. Mas como é que sabemos quando o ponteiro está na segunda volta do relógio? Sabe responder isso, Betioguinha? Essa é muito fácil. Quando passamos meio-dia, da hora do almoço. Muito bom, Betioguinha, é isso mesmo. A partir do meio-dia, ou seja, 12 horas, a contagem passa a ser 13 horas, 14 horas e assim por diante. Muito bem, garoto. Observe aí agora a imagem a seguir, eu vou colocar para vocês. Observe na imagem as 3 contagens diferentes. O ponteiro grande segue a numeração dentro dos círculos roxos. São os minutos, de 5 em 5 até chegar nos 60. O ponteiro pequeno segue a numeração do círculo verde até o meio-dia, de 1 a 12. E depois, a numeração do círculo laranja quando passa do meio-dia, 13, 14, 15 até chegar no 24.
Viu só? Dessa forma é mais fácil e tranquilo, muito mais fácil de entender, né? Muito bem, agora vamos treinar um pouquinho? Vai aparecer na tela um relógio e você vai tentar dizer para mim que hora que está marcando. Não se preocupe, se precisar você pausa o vídeo para que você possa analisar melhor, tá certo? Responda aí, que horas são? E aí, conseguiu? Vamos ver se o Bertioguinha sabe também? Eu sei. São 11 horas e 15 minutos. Muito bem, perfeito, Bertioguinha. E agora, que horas são? Vocês sabem? Será que Bertioguinha acerta essa também? Claro, né? Sei também. São 7 horas e 10 minutos. Muito bem, Bertioguinha. Isso mesmo, 7 horas e 10 minutos. Mas se fosse no final da tarde e já tivesse passado do meio-dia, como é que eu ia fazer a leitura dessa hora? Pensa aí. Deixa eu pensar um pouco. 19 horas e 10 minutos. Parabéns! Sensacional, Bertioguinha. Isso mesmo, 19 horas e 10 minutos. Agora nós vamos falar um pouco sobre intervalo de tempo. Sabemos então que uma hora tem 60 minutos. Dessa forma, se uma aula dura 70 minutos, essa aula tem mais ou menos que uma hora? Essa é um pouco difícil, né? Mas deixa eu pensar um pouquinho. Mais de uma hora, né? Muito bem, Bertioguinha. Tem mais que uma hora, tá? Mas você sabe me responder quanto tempo a mais essa aula tem? Já estou pegando o jeito. 10 minutos a mais. Então, essa aula dura 1 hora e 10 minutos. Perfeito, excelente, 10 minutos a mais. Se uma hora tem 60 minutos, a gente só pode concluir que 70 minutos passou 10 minutos de uma hora, né? Agora, se a aula tiver 50 minutos, ela tem mais ou menos que uma hora? Pense aí e responda. Sem pressa, tá? Se precisar, lembre-se que você pode pausar o vídeo a hora que você quiser. Tem menos. 10 minutos a menos. Exatamente. 10 minutos a menos. Agora que já recordamos um pouquinho sobre as horas, nós vamos relembrar outras medidas de tempo. Eu pergunto e você responde. Uma semana tem... Essa é muito fácil. Todos os anos as professoras repetem. 7 dias. Muito bem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 7 dias. E um mês tem? Alguns meses tem 30 ou 31. Já fevereiro tem 28 ou 29 dias. Uau! Perfeito, Bertioguinha. E quantos meses tem um ano? 12 meses. É isso mesmo, parabéns! Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Nota 10 para você. E um bimestre, alguém sabe? 2 meses. Muito bem, um bimestre tem 2 meses. E um trimestre? Agora 3 meses. Ótimo, 3 meses. E um semestre? 6 meses. Caramba, sabe de tudo, hein? Um ano tem quantos dias? Essa é difícil, hein? 365 ou 366 dias. Depende do ano. Se o ano for bissexto, ele tem 366 dias. Perfeito, Bertioguinha. Você é bom nisso aí mesmo, hein? Sabe tudo, garoto. Muito bem. Agora você vai na página 11 e vai fazer as atividades 3 e 4 do livro e mostrar para o seu professor, tá bom?
Eu vou propor também uma atividade complementar. Você irá observar os números abaixo e vai classificar de acordo com a sua função. Vai dizer se esse número está representando ordem, quantidade, medida ou código. E depois você vai apresentar essas conclusões aí para o seu professor, tá? Lembrando que essa atividade ela não está no livro, tá bom? Acompanhe aí comigo. Leia as frases e diga em qual função os números estão sendo usados. Se é para medir, ordem, quantidade ou código. Eu tenho 9 anos. Tenho 28 quilos. Tenho 3 irmãos. Na minha casa moram 6 pessoas. O celular da minha mãe é 995957804. Para ir ao centro, pego o ônibus 18. Sou o terceiro da fila para pegar o ônibus. E por hoje é só. Apresente suas respostas ao seu professor e o procure sempre através dos meios de comunicação que a sua escola disponibilizou sempre que for necessário para tirar alguma dúvida, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo carinhoso. Fiquem bem. Tchau!